Tudo que foi apresentado desde o início do livro, eu diria que pode até parecer bonito, né? E é bonito. Tem um interesse teórico, mas é claro que seria muito mais interessante se essas coisas, o alfabeto, as fórmulas, a semântica, se tudo isso tivesse uma ligação com a realidade do nosso dia a dia. Ou seja, seria muito mais interessante se toda essa teoria que estamos considerando apresentasse de fato uma ligação com as ideias semânticas que temos no nosso dia a dia. E, de fato, há uma certa correspondência. Muito do que pensamos a gente consegue representar na lógica proposicional. É claro que nem todo conceito semântico pode ser traduzido adequadamente numa forma da lógica proposicional. Essa lógica, a lógica proposicional, ela tem uma linguagem muito, digamos, muito restrita, muito muito pobre, e isso dificulta a representação de conhecimento nessa lógica. Além disso, perdemos informação no ato da representação de conhecimento. Mas mesmo considerando tal fato, a perda de informação na representação de conhecimento e a linguagem restrita da lógica proposicional, essa lógica tem a sua importância e nela conseguimos fazer muito. Há um estudo interessante, por exemplo, a gente já começa a perceber a diferença de sintaxe, semântica e todas essas coisas. Nessa aula, vamos dar o primeiro passo para ver como representar, por exemplo, sentenças que a gente formula no nosso dia a dia na lógica proposicional. Veja o esquema inicial. Imagine o seguinte, que a gente tenha uma certa ideia. Por exemplo, a ideia de que eu sou feliz, então você é feliz. Uma ideia na cabeça. E aqui eu escrevo essa ideia e risco em cima, porque a ideia em si, ela, na sua essência, é algo que não consigo escrevê-la. Nem mesmo sei exatamente o que é isso, esse pensamento, essa ideia, essa coisa. Mas enfim, o que fazemos num primeiro instante é traduzir essa ideia numa sentença da língua portuguesa. Um próximo passo seria representar essa sentença numa fórmula da lógica. Essa ideia que estamos considerando aqui, ao ser traduzida na língua portuguesa, aparece à nossa frente essa sentença. Se eu sou feliz, então você é feliz. E a representação dessa sentença na lógica é P implica Q. Observe o seguinte, inicialmente, o conceito de ideia, nós não o temos claramente. O que é isso? Mesmo não o tendo claramente, nós traduzimos em sentenças da linguagem, da língua portuguesa, por exemplo. E daí em diante, nós representamos na lógica. A questão é, nem toda ideia a gente consegue traduzir em sentenças da linguagem natural. Existe um inefável. E nem toda sentença da língua portuguesa eu consigo representar na lógica. Proposicional, por exemplo. Então, há sempre perdas nessas passagens. Nesse caso mais simples, que é a ideia de que se eu sou feliz, então você é feliz, de alguma maneira eu traduzo isso nessa sentença e depois na lógica. Esse é um caso simples, digamos, de relativo sucesso. Mas mesmo assim, se a gente faz uma análise detalhada disso, nos pormenores,
a gente pode perceber que essa não é uma representação tão adequada, talvez, desse fato. Dado que, o que significa ser feliz, eu, se então, essas coisas todas. Mas, a grosso modo, parece que essa ideia pode ser representada lá na lógica proposicional como sendo P implica Q. Vamos seguir mais ou menos esse roteiro. Dado uma ideia, vamos tentar representá-la como uma fórmula na lógica proposicional. Sempre tendo em mente que, em tal representação, perdemos muito da ideia inicial. A representação não é fidedigna. É uma representação, digamos, mais ou menos. Veja um exemplo inicial. Aqui eu tenho uma ideia de que se eu sou feliz, então você é feliz, traduzida nessa sentença. Vamos representar essa sentença na lógica. Como fazê-lo? Uma sentença simples dessa, um primeiro passo. Olha, identificamos aqui nessa sentença as proposições e representamos essas proposições por símbolos proposicionais. Nesse caso, eu sou feliz é representado por P e você é feliz por Q. Esse se então é o nosso implica. Então, essa sentença é representada na lógica por P implica Q. Observe que nesses exemplos e nos posteriores estaremos sempre partindo da sentença. Ou seja, a informação que se perdeu para chegar nessa sentença não a levaremos em conta. Daqui para cá, ao traduzir o se então nesse implica da lógica proposicional, perdemos mais informação. Mas é uma representação. Considere agora um outro exemplo. Se eu era feliz, então você e eu somos felizes. Primeiro passo, identificar as proposições. Aqui eu tenho eu era feliz, vou representar por P. Você é feliz por P1 e eu sou feliz por Q. Segundo passo, identificar os conectivos. Tem um se então aqui e um e. O e é representado pelo conectivo e. O se então pelo implica. Então, nesse caso aqui eu tenho P. Se P, então é P implica P1 e Q, porque aqui eu tenho uma conjunção. Você e eu somos felizes. Você é feliz e eu sou feliz. Então aqui eu tenho P1 e Q. Resultado, a representação dessa sentença na lógica proposicional é dada por P implica Q e P1. Devemos chamar a atenção o seguinte, que essas representações não são únicas. Veremos exemplos mais adiante. Mas nesse caso, essa é uma representação. Veja mais um exemplo. Se eu sou feliz, você é infeliz. E se você é infeliz, eu não sou feliz. A representação dessa sentença na lógica proposicional segue os passos que são os seguintes. Primeiro passo, representar as proposições por símbolos proposicionais. Eu sou feliz, representado por Q. Q representa você é feliz, portanto, você é infeliz é não Q. Você é infeliz, não Q de novo. E eu não sou feliz, não P, porque P é eu sou feliz. Aqui eu tenho um se, então. Opa, apareceu algo novo. O então está subentendido. Isso é muito comum no português. Se eu sou feliz, então você é infeliz. Esse então, muitas vezes, a gente não o escreve nem o fala. Então, aqui temos um sim então, que é essa seta. Mas alguém poderia pensar o seguinte, mas afinal, o então está nessa posição ou nessa? Aqui tivemos o cuidado de colocar um ponto e vírgula, para não termos uma sequência, digamos, dúbia. Colocamos o ponto e vírgula para separar essa parte dessa. Então, aqui eu tenho
Um se então, que se implica. E essa parte inicial é um P implica não P. E agora aqui eu tenho um E, que é o conectivo, que é representado pelo conectivo E. E ele está escrito aqui. Do lado de cá, está escrito, se você é infeliz, então, de novo, subentendido, eu não sou feliz. Aqui é um não que implica não P, não que implica não P. Resultado final, essa sentença é representada por essa fórmula, que é uma conjunção de duas implicações. Nem sempre falamos usando essa ideia de conectivo na maneira usual, ou seja, nem sempre falamos se alguma coisa, então outra coisa. Podemos muitas vezes inverter, ou seja, escrever ou falar primeiro o consequente, depois falar o antecedente, fazer uma mistura dessas coisas. Vamos ver agora a seguir alguns exemplos que consideram tais situações. Aqui nesse exemplo temos essa sentença. Irei ao cinema se for uma peça de comédia. Primeiro passo para representá-la na lógica proposicional. Representar as proposições. Irei ao teatro é P, peça de comédia Q. Afinal, é P implica Q ou Q implica P? Observe que o se está aqui no meio. Nesse caso, o que a gente tem é o seguinte: se for uma peça de comédia, então irei ao teatro. Mas está sendo expresso na maneira invertida. Irei ao teatro se for uma peça de comédia. Então, nesse caso, o que temos é que implica P. Ou seja, o antecedente está escrito no fim da sentença e o consequente no começo. Está na forma invertida. Então, quando a gente escreve o se aqui nesse jeito, o que vem a seguir depois do se é o antecedente. E o que está no começo é o consequente. Então aqui é que implica P, ou seja, a seta está invertida. É que implica P, que implica P. Nesse caso aqui, se eu for ao teatro, a peça será de comédia. Olha, esse caso nós já o traduzimos, coisa similar, isso é P implica que. E isso aqui foi escrito aqui só para fazer a comparação. Se eu escrevesse se no começo, essa sentença muda completamente o que está sendo dito em relação a essa. Se eu for ao teatro, a peça será de comédia, é P implica que. Agora, irei ao teatro se a peça for de comédia, é que implica P. Então, o se no meio é muito diferente do se no começo, o que eles estão expressando. Ainda podemos fazer muito em relação às representações das sentenças. Tivemos aqui apenas alguns passos iniciais. Continuaremos falando disso na próxima aula.